American Express, o mais prestigiado cartão de crédito. Visa e Mastercard são comuns no Brasil e no mundo, mas pouquíssimas pessoas têm um American Express. Em 2019, haviam 3 bilhões e 300 milhões de cartões Visa por aí e mais de 2 bilhões de Mastercards e apenas 114 milhões de cartões da American Express. Isso é uma grande diferença. Existem 27 cartões Visa e 17 Mastercards para cada American Express. Isso se dá porque eles não estão preocupados com volume, mas com exclusividade. Na verdade, para você conseguir um American Express no Brasil, você precisa ter uma renda mínima de R$6.000 e apenas 8% dos brasileiros têm essa renda mensal. Com isso, podemos afirmar que eles não oferecem apenas um cartão de crédito, mas algo maior. Não é exagero afirmar que ele é um cartão exclusivo e de luxo. A empresa não está preocupada em quantos cartões são emitidos, mas sim em quanto dinheiro eles ganham com cada cartão. A prova concreta disso é que mesmo com um número de cartões ridiculamente menor, a receita anual do American Express é maior que a dos seus concorrentes, Visa e Mastercard. Na verdade, é maior que a receita das duas bandeiras juntas. Eles até têm o seu próprio sistema financeiro, que funciona de um jeito diferente. Eles chamam de Spend-Centric. Mas antes de falar sobre isso, eu acho importante falar sobre a evolução da empresa. Afinal, eles não começaram fornecendo cartões de crédito. Eles já existiam 100 anos antes mesmo dos cartões existirem. Bom, o ano era 1840 e o nome Express estava se tornando muito popular nos Estados Unidos, graças aos serviços Express, que pareciam uma indústria promissora. Só para esclarecer, um serviço Express é quando você paga alguém para transportar algo para você, tipo na Shopee ou na AliExpress. Ao invés de você falar com o chinês e cuidar da logística pessoalmente, eles fazem isso para você. A primeira companhia Express foi fundada em 1839 e na década de 1840 haviam várias delas que se localizavam em áreas mais populosas, como Nova York. Em 1850, 3 das maiores empresas do setor começaram a competir entre si, e isso estava se tornando prejudicial. Então, seus proprietários perceberam que seria muito mais benéfico se eles simplesmente juntassem forças. Então, Henry Wells, William Fargo e John Butterfield juntaram suas empresas e criaram o American Express. Nessa época, as cidades mais populosas dos Estados Unidos se encontravam no leste, especialmente no Nordeste, e foi exatamente lá que eles concentraram seus negócios. Isso estava acontecendo bem no meio da corrida do ouro da Califórnia. As pessoas estavam migrando para o oeste dos Estados Unidos em massa, e São Francisco se tornou a primeira grande cidade dos Estados Unidos. Henry Wells e William Fargo, o presidente e vice-presidente da American Express, viram uma grande oportunidade lá. Essa era a chance deles oferecerem seus serviços em São Francisco, antes de qualquer outra pessoa. E se a cidade continuasse crescendo como cresceu, provavelmente eles cresceriam com ela. O problema é que o resto da empresa achou essa ideia uma loucura, e os outros investidores sugeriram continuar focando nas grandes cidades do leste. Em outras palavras, o conselho disse: vocês dois podem ir e fazer o que quiserem, mas nós vamos ficar aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Os dois foram para São Francisco, iniciaram uma empresa separada e criaram a Wells Fargo, que hoje é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Mas vale ressaltar que Wells e Fargo não abandonaram o American Express. Os dois continuaram administrando as duas empresas e pelo resto do século XIX, o American Express continuou crescendo sem parar, comprando seus concorrentes e fazendo acordo com eles em relação ao território. A Guerra Civil foi boa para os negócios, porque tudo precisava ser transportado. E na época, o American Express era uma empresa de transporte. Os negócios iam de vento em popa, as cidades cresciam, a população estava crescendo e o American Express criou um sistema que lhes permitiu tirar proveito da alta demanda. Henry Wells
Continuou como presidente até se aposentar em 1868. Como resultado, William Fargo assumiu os negócios até sua morte em 1881. Ele foi substituído por seu irmão mais novo, James Fargo, que foi responsável por envolver a empresa em serviços financeiros pela primeira vez. No ano seguinte, após ele assumir, o American Express introduziu seu sistema de transferência bancária, que tinha a promessa de ser uma versão mais barata, acessível e segura do que o sistema da época, que eram os Correios. E esse sistema foi um sucesso, porque haviam muitos imigrantes que estavam trabalhando na corrida do ouro e eles precisavam mandar dinheiro para suas famílias. 9 anos após esse sucesso, eles lançaram os cheques de viagem. O sucesso desses sistemas foi essencial para eles se envolverem no negócio de viagens, que é muito forte até hoje. Como podemos observar, eles começaram no ramo de transporte e lentamente foram mudando para outros ramos. E isso foi uma tacada de mestre, porque na Primeira Guerra Mundial, em 1918, o governo assumiu as operações de transporte de todas as empresas do ramo, e o American Express foi reduzido a serviços bancários e viagens. Então, se eles não tivessem feito essas mudanças, eu tenho certeza que isso teria sido o fim deles. E foi desse jeito pelas próximas décadas. Uma empresa menor que antes, conhecida por suas transferências bancárias e cheques de viagens. Mas, nos anos 50, tudo mudou, porque foi a época em que os cartões de crédito eram considerados a nova indústria promissora. Até aquele momento, não existiam cartões sendo utilizados em larga escala, mas o Diners Club mudou o jogo. Foi aceito por vários estabelecimentos de entretenimento e mostrou o potencial de um cartão de crédito. Não demorou muito para vários bancos dos Estados Unidos começarem a produzir seus próprios cartões regionais. Em 1958, foi quando o American Express entrou no mercado pela primeira vez com este cartão roxo de viagem e entretenimento. Ele ficou tão popular que 500 mil pessoas o possuíam nos primeiros 3 meses. E podemos afirmar que essa foi a razão principal pela qual nos anos 60 a receita do American Express cresceu 10 vezes. E em seguida, eles lançaram seu famoso Green Card e o seu cartão corporativo, que os ajudou a subir para o próximo nível. O American Express se tornou uma das marcas mais valiosas e respeitadas do planeta, sem dizer que o slogan deles chama muita atenção: não saia de casa sem ele. Ela é simples e direta e se tornou um dos slogans mais famosos dos Estados Unidos. O negócio de cartão de créditos foi tão lucrativo que nas próximas décadas eles adquiriram todos esses outros negócios financeiros que eles oferecem. Mas, em um certo momento, eles compraram uma companhia de seguros e uma corretora. Hoje, eles estão muito focados em seus cartões Gold e Platinum. Os detalhes no cartão são perfeitos e passam uma sensação de poder e status da mesma forma que um Rolex. Primeiro, que ele é chamado de cartão Platinum. A platina é um metal incomum, valioso e muito chamativo. Exatamente como a American Express quer ser reconhecida. Mas, além do nome, esse cartão custa R$ 468 no Brasil. Nos Estados Unidos é bem mais salgado, custando $550 por ano. Isso torna o cartão muito exclusivo, já que muitos cartões nem possuem uma anuidade. E isso ajuda muito na receita deles, onde eles recebem $4 bilhões por ano somente com essas taxas. Outra coisa interessante sobre o cartão Platinum americano é que não tem taxa de juros, porque o saldo total deve ser pago no final de cada mês. A ideia é que, diferente dos seus concorrentes, o American Express quer que você pague suas contas em dia, e isso é um requisito para ter um desses. Na versão americana, você pode ganhar 60 mil pontos de recompensa após gastar $5 mil nos primeiros 3 meses de uso. Isso é o coração do negócio. Qualquer vendedor que aceite um cartão de crédito precisa pagar para conseguir fazer isso, comprando com o Visa ou Mastercard. O American Express cobra uma taxa bem maior. Se você for comprar um Starbucks usando o seu cartão da Visa, vai sair mais barato para o Walmart do que se você usasse um American Express.
já que o Starbucks precisa pagar uma porcentagem relativamente alta da transação toda que você o usa. Então, eles querem que você o use. Quanto mais você usa seu cartão, mais dinheiro a American Express faz. Por isso que motivar você a gastar $5.000 em 3 meses é uma estratégia que eles usam para ganhar mais dinheiro. Afinal, os locais que você usa seu cartão terão que pagar uma taxa maior do que pagariam com um Mastercard ou Visa. É assim que eles ganham tanto dinheiro, e o nome disso é Spend-Centric, que eu mencionei no início do vídeo. Agora, você deve estar se perguntando, se o American Express cobra taxas enormes desses estabelecimentos, por que raios os estabelecimentos deveriam aceitar um Amex? Bom, se menos de 95% da população brasileira não tem um desses, então não existem motivos para se preocupar com isso. Antigamente, era difícil achar lugares que aceitavam esse cartão, mas hoje em dia isso não é um problema. A própria American Express afirmou que eles são tão aceitos quanto seus concorrentes, e a razão é por conta do seu prestígio. Afinal, as pessoas que têm um American Express tendem a ser mais ricas do que pessoas que não possuem. E eles têm um alto sistema de pontuação. Afinal, por que você pagaria mais de $500 por ano só para ter a versão americana? As pessoas ricas tendem a gastar mais e a vantagem para o estabelecimento que aceita um American Express é que isso vai atrair clientes mais gastadores para seus negócios. É por isso que, mesmo tendo menos usuários, os lucros do American Express são relativamente maiores que seus concorrentes. Para finalizar seus benefícios, essa é a grande razão pela qual as pessoas gostariam de ter um desses. Você já viu o sistema de pontos? Os cartões Green e Gold dão um ponto para cada dólar gasto, mas os benefícios vão muito além disso. Coisas envolvendo Uber, salas VIPs de aeroporto e acesso a benefícios em hotéis de luxo, como café da manhã grátis e champanhe. Seu cartão de maior prestígio é o Centurion Card, também conhecido como American Express Black. Mas quem tem um desses precisa ter muito dinheiro, porque eles são extremamente difíceis de conseguir, até mesmo para os padrões American Express. Primeiro, que eles é que oferecem para você. Você não pode simplesmente solicitar um, como a maioria dos cartões do mundo. Ninguém sabe quais são os requisitos para ser convidado, mas você só consegue um se estiver gastando na casa dos milhões em um dos seus outros cartões Amex. E se você for selecionado, vai ter que pagar $5.000 somente para obtê-lo, e em seguida $2.500 todos os anos para mantê-lo. Obviamente, você precisa ser muito rico para este cartão, e isso é apenas um exemplo de como o American Express conduz seus negócios. Então, deixa aqui nos comentários se você utiliza algum American Express e qual é sua experiência com esse cartão. Bom, esses foram os 170 anos de história dessa empresa. Apoie a educação financeira, deixando seu gostei e se inscrevendo aqui no canal. Nos vemos na próxima!